capítulo 12, verso 3. Quem encontrou, diga amém. E quem encontrou, diga, espera aí. Quem não encontrou, diga, espera aí. Todo mundo achou, glória a Deus. João 12, 3 diz assim: Então Maria, pegando um frasco de perfume de puro nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, disse, aquele que estava para trair Jesus, disse: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. E tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: Deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim nem sempre terão. Vamos voltar lá no verso 3 para nós lermos mais uma vez. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Feche seus olhos por um instante. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é o Deus precioso, o nosso amado Jesus. Nós te amamos, Pai, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso fôlego, com tudo que temos, Pai. Nós declaramos que pertencemos ao Senhor. Nessa noite nós vamos ouvir mais uma palavra vinda do Senhor. Mais uma vez nós receberemos uma unção diferenciada e vamos sair deste lugar cheios do Senhor. Meu Deus, neste momento vamos ouvir e falar da Tua palavra. Eu peço que o Senhor toque no coração de cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite. Que o Senhor faça, Pai, de uma forma especial e sobrenatural. Que seja, meu Deus, uma voz poderosa, a doce voz do Espírito Santo, a voz de muitas águas, a voz que nos acalma, que acalenta o nosso ser, que acalenta o nosso espírito. Que o Senhor mais uma vez se volte a nós. Que o Senhor mais uma vez se mostre a nós, Pai. Usa, Senhor, a minha vida, os meus lábios de uma forma sobrenatural. Que da minha boca saiam palavras vindas somente do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco mais uma vez. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Diga assim comigo, tudo é teu. Mais uma vez, você vai falar para o Senhor agora. Tudo é teu. Irmãos, tudo que nós possuímos e temos pertence ao nosso Senhor, amém? E tudo aquilo que nós vamos ter e vamos possuir também pertence a Ele. E você já deve estar sabendo por quê. Porque você é crente, você ouve a palavra de Deus, você estuda e você sabe o que está escrito na palavra do Senhor. O Senhor, Ele conhece o nosso coração e Ele conhece a nossa essência. Hoje, nós vamos falar sobre o óleo de nardo. E nardo, ele é um óleo puro, como todos os outros são, mas esse é especial. O óleo de puro nardo, na Bíblia, os óleos, eles são usados para ungir alguém, alguma autoridade, alguém que exerce alguma função especial. E quando nós falamos e vemos na Bíblia, quando ele fala do nardo, quando a palavra fala do nardo, o nardo era um óleo muito precioso. O nardo era um óleo caríssimo. E a palavra nos diz que esse óleo, o óleo que Maria derramou aos pés do Senhor, ele é equivalente a 300 dias de trabalho. 300 denários. E o que isso quer dizer? São 300 dias trabalhados. É como se nós pegássemos o nosso salário por meses, que eu não lembro agora porque eu já preguei sobre isso. É o quê? Quase um ano de serviço, sem você gastar com nada. Você pegar seu salário todo integral, todinho, por 300 dias. Isso dá um valor muito alto.
Mas nós vimos que essa mulher, o amor dela por Jesus era tão grande que ela não se importou com o valor. Existem coisas na nossa vida que elas também não têm preço, ela tem valor. Nesse caso, Maria não se preocupou com o valor nem a quantidade daquilo que ela estava derramando aos pés do Senhor, porque ela sabia aos pés de quem ela estava entregando aquilo. E eu acho isso tão lindo, irmãos, porque quando nós nos derramamos diante da presença do Senhor, é o nosso melhor. É aquilo que nós temos de mais precioso e mais valioso. O nosso tempo, quando a palavra diz que nós estamos perdendo, que estamos gastando, nós estamos entregando para o Senhor aquilo que nós temos de precioso, que é o nosso tempo. Deus dele deu para nós, para todos nós, 24 horas. Não é, irmãos? Ou você tem mais de 24? Se você tem mais de 24, fala que eu quero saber. O Senhor, Ele deu 24 horas para cada um de nós. E nós precisamos saber e entender que o que nós temos feito do tempo que o Senhor tem dado para nós. Tudo é para Ele, tudo é dEle. Nada é nosso. E aqui nós vimos na palavra do Senhor um desprendimento dessa mulher. Tudo que ela tinha, ela entregou aos pés do Senhor. E naquele momento ali, naquele ambiente onde ela estava, alguém se levantou para questionar e criticar a atitude dela. E na nossa vida como cristãos, nós sempre vamos ter pessoas que vão discordar das nossas atitudes. Sempre nós vamos encontrar pessoas que vão questionar a nossa vida com Deus. Sempre nós vamos achar pessoas que acham que nós estamos fazendo muito para o reino. E aí a decisão é nossa. Ou nós damos ouvido a essas pessoas, ou nós descartamos aquilo que elas estão falando e fazemos o que a palavra diz, prosseguindo para o alvo, prossigamos para o Senhor Jesus. O que as pessoas pensam ao nosso respeito e falam ao nosso respeito é um pensamento delas. O que nós fazemos para o Senhor, só o Senhor conhece. Ele conhece a nossa essência. Ele conhece quem nós somos, Ele sabe quem nós somos. E aqui quando Maria unge os pés do Senhor, a palavra diz que esse perfume encheu toda a casa. Irmãos, as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Tudo aquilo que o Senhor faz por nós, para nós, não é para trazer dor, é para trazer alegria. No momento que essa mulher derrama aquele óleo aos pés do Senhor, aquele cheiro fica na casa inteira, a presença do Senhor também estava ali. A presença do Senhor é aquela presença que nos envolve todos os dias. É a presença onde quando nós estávamos adorando o nome dEle, Ele estava conosco. É a presença do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que não importa onde você está, em qual momento da sua vida que você está. Eu quero dizer para você que se você está debaixo das promessas do Senhor, se você está debaixo da poderosa mão do Senhor, a sua vida está guardada, os seus planos estão guardados, os seus sonhos estão guardados, nada se frustra diante do nosso Deus. Pode passar o tempo que passar, mas a promessa vai se cumprir na sua vida. Quando nós somos desprendidos no reino, quando nós entregamos tudo sem nos preocupar, irmãos, com o tempo, sem nos preocupar com o que as pessoas estão falando, sem nos preocupar com julgamentos alheios, eu quero dizer para você, nada que você faça para o Senhor vai pesar na sua vida. Uma vez uma irmã falou para mim assim, que gostava muito de vir limpar a igreja, e gosta até hoje. E ela fala que quando ela vem limpar a igreja, ela sai que parece que ela não fez nada. Ela sai sem cansaço físico. Vocês já perceberam um negócio desse? Porque, irmãos, olha o tamanho dessa igreja. Eu não vou falar da circunstância atual, porque agora qualquer coisa que eu faço eu já estou morrendo. Mas olha o tamanho dessa igreja. E a pessoa ainda sai daqui feliz, fala, meu Deus, parece que eu não estou sentindo. Porque o que nós fazemos para o Senhor não é peso, é ganho.
O Senhor, Ele cuida de nós. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. E isso, irmãos, eu falo com tranquilidade para você. Ninguém nunca vai superar o nosso Salvador em dar algo para os seus filhos. Ninguém vai superar o nosso Deus. Pode procurar aí na sua memória algo que Deus tenha feito pela metade para você. Não vai ter. Tudo que Deus faz é perfeito e é completo. A obra dele se aperfeiçoa todos os dias. Ele é fiel para cumprir as promessas nas nossas vidas. Quando alguém vir questionar a sua fé, quando alguém vir questionar o que você está fazendo para o Senhor, às vezes é difícil quando nós ouvimos alguém falar algo da nossa fé. Às vezes você pode ficar bravo com essa pessoa, às vezes você pode querer brigar com ela, mas deixa eu dizer algo para você. Quando Penina afrontava Ana ficava em silêncio. Quando Penina ficava afrontando Ana chorava. Ana desenvolveu, naquela época não tinha, mas hoje nós sabemos. Ana desenvolveu uma depressão. A palavra diz em 1 Samuel, no capítulo 1, que ela só chorava. E o marido dela perguntou, mas vale eu não sou mais valioso que 10 filhos? Porque ela queria gerar e Penina já tinha filhos. E Penina ficava ali todo dia na orelha dela. Mas teve um dia, e a palavra não fala quantos anos isso durou. Houve um dia que Ana se levantou. E ela tomou atitude. E ela foi adorar no templo. Ela foi derramar aquilo que ela tinha de melhor aos pés do Senhor. Ela foi entregar talvez a sua vida mais uma vez diante do Senhor. A palavra não vai nos descrever, e tem coisas que eu já disse para vocês que é só lá na eternidade para a gente saber. Mas talvez Ana estava tão amargurada, e isso é uma palavra minha, irmãos. Talvez ela queria até desistir da vida que ela tinha, porque grande era a afronta de Penina. Mas quando o Senhor liberou a palavra, quando o Senhor liberou a promessa sobre a vida daquela mulher, quando ela se levanta, e olha que eu vou dizer para você, no momento em que ela estava orando e se derramando aos pés do Senhor, o sacerdote, um homem que deveria dar uma palavra de ânimo para ela, falou que ela estava embriagada. E ela mesmo assim, com humildade no coração, falou: grande é a aflição da sua serva. E quando o Senhor entrega o milagre para aquela mulher, nunca mais se ouve falar de Penina na história dela. Penina foi usada também para Deus, para ativar e acelerar o milagre na vida daquela mulher. Então, quando alguém debochar daquilo que você está fazendo para o Senhor, guarde no seu coração. Não fique com depressão, guarde no seu coração, mas entregue aos pés do Senhor, porque tudo é dele, queridos, inclusive as nossas afrontas, as nossas tristezas, as amarguras do nosso coração também pertencem ao Senhor. Então, quando alguém vir debochar da sua fé, quando alguém vir desacreditando do Deus que você serve, quando alguém vir questionando e falar: você está na igreja, mas as coisas não estão acontecendo, você tem que pegar aquilo e devolver para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor é o Senhor dos exércitos, essa afronta não é para a minha vida, é o Senhor que ela está afrontando, então eu vou entregar nas suas mãos. E aí o que você vai fazer? Descansar o seu coração, porque Deus vai agir em seu favor. Passe o tempo que passar, as coisas vão acontecer. Tudo que nós possuímos, irmãos, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso carro, se você não tem, você vai ter em nome de Jesus. Todos os bens que nós temos no nosso trabalho, tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. João 3:27 diz assim: glória a Deus. João 3:27 diz assim: João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu.
As pessoas acham que tudo que nós temos, nós conseguimos com a força do nosso braço. Claro que nós conseguimos com o nosso esforço. É lógico que nós conseguimos sim com o suor do nosso trabalho. Mas se o Senhor não quiser que nós façamos e tenhamos isso, Ele não quer. Mas a promessa está aqui. João fala para nós que ninguém pode receber alguma coisa se do céu não for dado para elas. Então, irmão, se hoje você tem filhos, casa, tudo que você possui é do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós temos que agradecer ao Senhor pela vida deles. E saber que o Senhor nos emprestou os nossos filhos. É nosso dever como pai, como mãe, ensiná-los e mostrar o caminho do Senhor para eles. Os nossos filhos são aqueles que têm que olhar e ver em nós a confiança que nós temos no Senhor. Para um dia, quando eles se tornarem homens e mulheres, eles se lembrarem de quem eram os seus pais e daquilo que vocês imprimiram no coração deles. Os nossos filhos são herança do Senhor. Aí você às vezes olha para o seu cônjuge, você está bravo com o seu cônjuge. E eu quero dizer para você, ore ao Senhor. Não permita que Satanás use seus lábios para dizer palavras ruins. Não permita que Satanás use a sua boca, os seus lábios, as suas mãos. Ou tome os seus pensamentos. Entregue ao Senhor, derrame tudo diante do Senhor. Repita assim comigo, tudo, com voz de profeta, irmão. Repita, tudo que eu possuo pertence ao Senhor. Quando nós profetizamos e falamos as palavras, quando nós declaramos as palavras, nós estamos dando legalidade para o Senhor. Talvez você falou, eu não possuo nada. Você tem algo muito precioso, que é a sua vida. Jesus pagou um alto preço por ela na cruz do Calvário. É a coisa mais preciosa que você tem. E o que você tem feito da sua vida, irmãos? O que você tem feito com a vida que o Senhor te deu, o tempo que o Senhor te deu? Ah, eu vou lá na igreja porque eu tenho que cumprir tabela. Não faça isso. Venha para a casa do Senhor para adorar o nome dEle. Para ser grato a tudo aquilo que Ele fez por você. Por tudo aquilo que Ele vai fazer por você. Como diz na canção, né, Ri? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode declarar isso? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você percebe que quando você canta na sua casa, é diferente de quando você canta na igreja. Quando você adora na igreja. Quando nós estamos adorando na nossa casa, nós estamos também no altar do Senhor. Ali o altar que o Senhor preparou para nós. Nós adoramos ao Senhor. Mas na igreja, irmãos, é diferente. Então eu quero dizer para você, nunca vir à casa do Senhor é um peso. Vir à casa do Senhor é algo maravilhoso. Esses dias que eu não pude estar na casa do Senhor, eu falei, Senhor, quando eu estava grávida do 20 anos, eu disse para o Senhor que eu queria ir até o último dia. Eu queria estar na casa do Senhor até o último dia.
Queria estar pregando, cantando até o último dia. A Antonella, umas semanas, deu um susto. O pastor já contou para vocês. E eu falei, e o Senhor falou para mim e me fez lembrar das palavras da pastora Lourdes. Tudo tem seu tempo. Irmãos, querer estar com o Senhor é a decisão mais maravilhosa que nós temos. Querer estar pertinho dEle. E a palavra nos ensina que nós temos que estar na casa do Senhor, adorando o nome dEle. Hoje nós estamos falando, a mensagem está falando sobre prosperidade. E aqui nós estamos falando também de prosperidade, ser prósperos no reino. E nós só vamos conseguir ser prósperos no reino se nós estivermos perto e próximos daquele que é o Deus que pode liberar tudo sobre as nossas vidas. Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais perto eu estou de receber as bênçãos dEle. Quanto mais longe eu estou do Senhor, mais longe eu estou de receber as bênçãos dEle. É meio óbvio isso, não é, irmãos? Às vezes nós vemos pessoas que estão tão íntimas de Deus e passam por situações difíceis. E aí nós vemos às vezes as pessoas que não estão tão pertas e parece que têm vidas tão boas. Nós não devemos nos preocupar nem com os das direitas e nem das esquerdas. Nós temos que olhar para o Senhor e saber da nossa vida em intimidade com Ele. Nós temos a presença do Senhor em nós. Isso é o que nós temos de mais precioso, mais valioso. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Se alguém olhar para você e debochar do Deus que você serve, ore por essa pessoa. E seja ousado no mundo espiritual. Fala: Senhor, eu tenho fé que um dia ela vai estar aqui te servindo. Essa semana eu falei para uma pessoa o seguinte. Era aniversário e eu declarei e profetizei as bênçãos do Senhor sobre a vida dessa pessoa. E a pessoa falou assim para mim: você me vê de uma forma que eu não vejo. Eu falei: porque eu já te vi no passado, como você era. E eu sei como você será no futuro. Hoje, não importa como você está. Mas eu sei que no futuro, o Senhor já preparou coisas maravilhosas para você. Então que você seja também uma pessoa que abençoe outras pessoas. Eu sei que é difícil, irmãos, a gente olhar para aquele crente que está meio mais para lá do que para cá. Às vezes você pode querer olhar para ele e falar assim: irmão, vamos, você tem que ir. Mas, irmãos, todo mundo tem o seu jeitinho. Todo mundo tem seu jeito de ser. Todo mundo tem uma forma de ser, né, dona Nésia? A gente já é assim, desse jeito, que quer ir com voadora no peito do demônio. Quer pregar até o último dia do filho nascer. Né, Laura? Ainda bem que a enfermeira está aqui, glória a Deus por isso. Cada um tem o seu jeito de ser. E eu quero dizer para você, o Senhor morreu por todos vocês. Por todos nós. Nós temos que ajudar, orar, confiar. Deus vai trazer. Se isso é prosperidade para você também, irmão, continue orando, não perca a fé. O Senhor não perde a fé em nós. Às vezes quando nós ficamos bravos, você acha que Jesus olha para Deus e fala: olha lá, de novo? Não. Jesus fala o quê? Eu paguei o preço. Eu vou cuidar. Deixa comigo. Será que às vezes Jesus e Deus, pastor Adilson, quando o filho está muito rebelde, sabe, joga um para o outro? Não. Resolve. Porque Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece o nosso coração. Atos 20:35 fala para nós que é melhor nós darmos do que receber. E isso está falando também sobre generosidade, sobre gratidão. A gratidão, ela é a mãe de todas as virtudes. Pastor João sempre nos ensinou que
gratidão, ela não tem prazo de validade. Quando nós somos gratos a pessoas, gratos a Deus, a gratidão, ela tem o poder de abrir portas que nós nem sabíamos que existiam. E não é porta que a gente sabia que estava fechada, porque a porta que está fechada a gente sabe que está fechada. Mas são portas que nós nem imaginávamos que poderiam ser abertas. A gratidão faz isso, porque nós somos gratos ao Senhor. Atos 20:35 diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, nada do que você faça para o Senhor é capaz de modificar o amor que Ele já tem por você. Não é possível diminuir e nem aumentar. O Senhor, Ele já nos ama e Ele prova isso todos os dias. Ele já provou isso lá na cruz do Calvário, quando Ele entregou Jesus por nós. Ele já provou isso quando Ele se entregou totalmente na cruz do Calvário. E a palavra diz que o sangue dele foi todo embora, se esvaiu do corpo dele. Então não adianta. Não existe como medir esse amor. Jesus já te ama. Então quando você for fazer algo para o Senhor, faça tudo de seu coração. Tudo que você fizer ao Senhor, faça com o seu coração. Faça com as suas melhores forças, com as suas maiores forças. O Senhor, Ele conhece a sua limitação. Ele sabe até onde você pode ir. E Ele conta com você também. Amém, irmãos?